Já pensando nesta última rodada do Brasileirão no domingo, agora eu quero o destaque do Galo. Alô, repórter Pedro Abílio. Galo vive últimos dias da temporada 2025 com pensamento em ajustes de elenco para o ano que vem. Ingressos para a despedida estão à venda. Bom dia, hein, pra você que tá aqui sintonizado na Rádio Itatiaia. Eu sou a Nath Fiuza pra falar muito de esporte. Mas antes de tudo isso, eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência, fechando mais uma semana juntos aqui, desejando a todos uma ótima sexta-feira, com muita saúde, com muita disposição e, é claro, um excelente final de semana. Atlético que já pensa no duelo contra o Vasco pra fechar a Série A, mas pensa mais ainda no planejamento para 2026. Não é isso, Pedro Abílio? Bom dia. Oi, Nath, bom dia pra você. Ótimo dia pra quem acompanha o Tiro de Meta. Sextou na Cidade do Galo com reapresentação do time daqui a pouco. Os jogadores fazem atividade às 10 da manhã de hoje com foco na preparação para o jogo contra o Vasco. Neste domingo, 4 da tarde, 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Bom, eu vou destacar aqui que os jogadores do Galo tiveram a quinta-feira de descanso. O Atlético volta a treinar neste sábado pela manhã e será a despedida da Cidade do Galo nesta temporada. O Atlético entra de férias depois da partida contra o Vasco, que será na Arena MRV neste domingo. E, claro, o planejamento segue a todo vapor e os bastidores estarão agitados pensando no ano de 2026. Nesta semana, uma reunião traçou a continuidade do planejamento do Galo para o ano que vem. E o técnico Jorge Sampaoli, com a sua comissão técnica, participam de forma ativa na decisão, nesse primeiro momento, de quais jogadores serão negociáveis e quais atletas permanecerão para a próxima temporada. Com relação a reforços, o Atlético mapeia o mercado aos poucos. O repórter Henrique André trouxe ao itatiaesporte.com.br que o Galo observou jogadores como Claudinho, atacante que está jogando no futebol árabe, e também Gerson, ex-Flamengo, atualmente no Zenit da Rússia, mas não prevê gastar muito dinheiro em um atleta só. Afinal de contas, apesar de investimento, o Atlético terá um orçamento parecido com o de 2025 para a próxima temporada. Eu vou lembrar aqui que o Sampaoli não terá desfalques por suspensão, só o Juan levou o cartão amarelo na derrota por 3-0 para o Palmeiras. Lembrando, o Atlético teve pouco mais de 13 mil pessoas na arena, o pior público desde a inauguração do estádio em 2023. A expectativa é de que o público não seja grande também para este domingo contra o Vasco. Lembrando, ingressos já à venda a R$ 24,90. Destaque por aqui também que no Sub-20 o Atlético foi eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo, mesmo tendo levado vantagem para São Paulo, vencido por 1-0 jogando em Minas Gerais. Na partida de volta nessa quinta-feira, o Galo perdeu por 3-0, ainda teve um jogador expulso e está eliminado da competição. O tricolor paulista será o adversário do América na decisão da Copa do Brasil Sub-20. Informações do Galo, comigo Pedro Abílio. Bom dia. Agora eu vou falar sobre o Rafael Menin. Então vamos falar sobre ele, né? O que ele disse aí, ó, tá na tela para você. Rafael Menin falou: vexame completo. Logo após a partida ele postou: vexame completo. Deu tudo errado neste ano. A massa merece muito mais. Trabalhar mais e muito melhor em 2026. É isso que a gente espera. Mas não dá uma coisa. O Rafael Menin, o Rubens Menin, todos no Atlético, diretoria de futebol, uma coisa eles podem ter total certeza: o torcedor não quer mais, não vai, não é que não quer, não vai acreditar mais em promessas, em conversa, em post. Beleza, o que ele disse, tá tudo certo. Vexame completo, exatamente. Completo. Só que aí, mais uma vez, eu tenho que falar e ser chato, né? É um vexame completo que foi avisado. Não é aquele vexame completo que não foi avisado, que ninguém avisou. Eu avisei na coletiva com o próprio Rafael Menin, que o elenco vem piorando ano após ano. Isso estava errado, né? Eu até retuitei esse post do Rafael Menin, deixando claro, né, que eu estava certo e é algo, não é uma questão de querer estar certo ou não, tá? Eu vou colocar na tela para você ver o que eu postei
nessa mensagem. Eu disse que o elenco vem piorando a cada ano, o tempo mostrou que eu estava certo. Eu espero que em 2026 seja muito diferente mesmo, porque o que aconteceu esse ano é inaceitável. Inclusive é interessante que ele colocou aqui, ó, quem pode responder? Só quem ele segue ou mencionou, né? Ele mencionou ninguém, até só quem ele segue que pôde responder. E é curioso que o Rafael Menin, há um tempo atrás, até me seguia, né? Mas aí deixou de seguir, faz parte. Enfim, gente, tá aí o que disse o Rafael Menin, desabafa ou não, após, né? Quero saber a sua opinião, se você concorda, se você acredita ou não, é isso. Para mim é muito simples, palavras agora não adianta mais. Né? Não que não precise dizer, beleza, vai lá, desabafa, tá tudo certo. Mas neste momento, a torcida do Galo, isso aí, pelo que a gente tem visto, né? Eu não sou representante do torcedor, né, da torcida. Eu represento a mim mesmo, a minha opinião. Mas pelo que eu tenho visto, a torcida do Galo hoje não acredita mais em promessas, em palavras. Agora é ação, agora é atitude. E isso vai passar pelo que nós vamos falar daqui a pouco com relação a reforços. Né? Time forte, mostrar com atitudes, com ações que realmente as coisas vão mudar. Porque tapar o sol com a peneira, como vocês fizeram mais uma vez, isso não dá mais. E o torcedor não vai cair mais nesse papo de, chegaram a dizer, não, elogiando o Rony, porque o Rony é o jogador, a cara do Atlético e não sei o quê. Porque temos 3 primeiros volantes. Chega, o torcedor não é otário, o torcedor não vai acreditar mais nisso. A Galocura postou, o ano de 2025 está chegando ao fim e a palavra que define o período é uma só, vergonha. Times, jogadores e diretoria entregaram muito menos do que representa o Clube Atlético Mineiro. Dentro e fora de campo foi um festival de erros, omissão, soberba e incompetência. Um dos principais acionistas da SAF reconheceu o fracasso ao afirmar, vexame completo, deu tudo errado nesse ano, a massa merece muito mais, trabalhar mais e muito melhor em 2026, como eu disse agora há pouco, né? Mas ele só esqueceu de mencionar um detalhe importante, a diretoria de futebol é a principal responsável pelos 2 últimos anos pífios que o Galo viveu. Foram eles que montaram, bancaram e mantiveram escolhas equivocadas que aceitaram temporadas inteiras sem comando, sem planejamento, sem respeito ao torcedor. Antes de continuar, deixa eu só falar, opinar sobre isso aqui. Eles têm razão e, para mim, a diretoria de futebol do Atlético tem que ser demitida. Não é só Vitor, é Paulo Brax também, porque o trabalho esse ano é inadmissível. Inadmissível. É inaceitável o péssimo trabalho que fizeram esse ano. Como eu disse, é você estar caminhando ali, ver uma casca de banana, falar, olha, tem uma casca de banana. E você vai lá e escorrega. E isso foram umas 10 cascas de banana que você foi olhando, falando, tem uma casca de banana. Eu acho que eu posso escorregar. E escorregava. Né? E caía. Tomava um tombo. Porque é isso que aconteceu. Uma contratação que claramente vai dar errado, deu errado. Vamos lá, gente. Bora então falar sobre isso. Tá na tela aqui o Instagram da Web Rádio Galo, segue a gente lá. Claudinho e Gerson no radar do Galo para 2026. Segundo a Rádio Itatiaia, o Galo já está sondando o mercado visando a temporada de 26. Entre os nomes procurados estão o volante Gerson, atualmente no Zenit da Rússia, e o atacante Claudinho no Al-Sadd dos Emirados Árabes. A contratação de um desses jogadores é vista como difícil. A pedida de seus clubes gira em torno de 20 milhões de euros. Aí está falando, centroavante no radar. Outro nome no radar do clube é o centroavante Germán Berterame, atualmente no Monte Rei do México. Esse aparece como opção mais barata, segundo a reportagem. Eu não sei de onde, né? Porém, tudo bem, 20 é 15, né? Não é 20 é 15, é mais barato realmente. É muito barato. Porém, cabe lembrar que ainda não há negociação em andamento com nenhum atleta. Há também a busca por um lateral, mas o nome desse jogador ainda não foi divulgado, informação da Itatiaia. Primeira coisa, assim, vamos lá. Eu vou deixar claro também uma coisa, né? Antes de mostrar aí os 2 jogadores. Itatiaia trazendo uma informação sobre Gerson Claudinho logo após um vexame, né? Tudo bem, eu acho que é notícia, eu tô aqui trazendo a notícia, mas vamos deixar claro uma coisa, o torcedor não vai mais cair nisso, tá? Se a intenção ali foi, vamos jogar uma cortina de fumaça, o torcedor não vai, antigamente isso podia funcionar, hoje não funciona mais, tá bom? Então vamos deixar isso claro, que a cobrança vai continuar pesada, não adianta jogar cortina de fumaça, tá bom? Bom, gente, o que eu apurei sobre esses 2 jogadores e tá tudo explicadinho lá na matéria. O Gerson, ele não é segredo para ninguém
que é um cara que o Sampaoli gosta muito. Inclusive, quando o Sampaoli foi para o futebol francês, ele levou o Gerson para o Olympique. E eles também trabalharam juntos no Flamengo. E o Claudinho, um atacante muito rápido, e o Atlético vai tentando olhar no mercado as possibilidades. Consultas são coisas normais no futebol. Sondagens também são feitas antes de qualquer contratação, né? Todos os clubes têm aí uma vasta lista de jogadores e os clubes vão consultando a situação de cada um, depois refina essa lista para então entrar em ação e tentar contratar aqueles que cabem no bolso. E com o Atlético não é diferente. Só que tem um porém, né? Claudinho e Gerson são jogadores muito caros. Mais de 20 milhões de euros os clubes pedem para vendê-los. Então é muita grana e isso dificulta muito a vida do Atlético. Eu aprendi uma coisa no futebol e no jornalismo, é que a gente não crava nada, né? Tá descartado, tá garantido. Então até na matéria eu coloquei que é uma situação que complica bastante a vida do Galo. E eu, particularmente, acho que a vinda desses dois jogadores ela se torna inviável até pela situação financeira do Atlético. Mas está de olho no mercado, vem olhando alguns jogadores, claro, pensando em 2026, porque vários jogadores devem sair, eu não sei o número, se são 3, 4 ou 5, mas o Atlético quer fazer uma reformulação e para isso, como acontece em todo o processo de reformulação, uns saem e outros chegam. O Galo vem fazendo algumas reuniões entre diretoria, cúpula e comissão técnica para definir a próxima temporada. Alguns nomes eles já começam a ser especulados e no caso do Claudinho e também do Gerson, foi apuração minha e está lá assinado no itatiaesporte.com.br, mas como eu trouxe para vocês, aquela sondagem para saber os valores, só que como se diz no futebol, os valores assustam, né? 20 milhões de euros, então fica praticamente inviável a contratação desses dois bons jogadores. Mas a lista com certeza é muito maior e tem outros jogadores que o Atlético está monitorando, está no radar para quem sabe surja uma oportunidade de mercado. E nos próximos dias, né, principalmente depois do término do Campeonato Brasileiro, a gente vai saber de situações ainda mais reais, né? Jogadores que podem de fato defender o Galo a partir de 2026 e aqueles que devem deixar o centro de treinamentos e não serem comandados por Jorge Sampaoli, como é o caso, por exemplo, do Fausto Vera. A gente trouxe aqui na Itatiaia durante a semana que o argentino ele está fora dos planos, tem contrato até o fim de 2027 e o Atlético tenta um novo destino para o meio-campista que custou cerca de 30 milhões de reais a pedido do técnico Gabriel Milito em 2024. O Atlético precisa investir em um jogador grande. O Atlético precisa, ainda mais se perder o Hulk, que eu acho que é natural que isso aconteça, né? Mas o Atlético precisa investir em um jogador grande. Jogador assim, Claudinho, Gerson, jogador grande. Aquele que chega e o torcedor fica louco. O torcedor fala, pô, esse... Porque, vou falar um negócio, esse ano foi o ano de Rony, Caio Paulista, Gabriel Menino, tá? Só esses nomezinhos, né? Nomes assim, o Rony já foi grande, o Rony, pô, multicampeão lá pelo Palmeiras, mas não é aquele jogador que a torcida, não é, né? Então, gente, o Atlético, para mim, é obrigação, para deixar claro, contratar pelo menos um jogador grande. Ah, mas é caro. Aí o problema não é meu. Não falaram que dívida, que isso, que aquilo, que ia acabar a dívida, que não sei o quê. Então, o problema não é meu. Vocês colocaram o Atlético nessa situação, que vocês tirem. E tem que trazer jogador grande sim. Vamos cobrar isso, torcedor. Vamos cobrar isso. É Gerson, é Claudinho. Óbvio que isso aí os dois é sonho, né? Mas jogadores, que eu tô falando assim, jogadores grandes, como eles são, né? Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Comenta aí, deixe nos comentários. Tamo junto. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho até aqui. Não esqueça de deixar o like antes de vocês saírem, tá bom? Muito obrigado a todos. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui traz notícias todos os dias para deixar vocês sempre bem informados. Tudo que acontece dentro do Clube do Galo. Fique à vontade para deixar a opinião de vocês, tá bom? No espaço de comentários do canal. Para quem está chegando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação
tá bom? É muito importante que você ative o sininho de notificação, porque o YouTube te avisa toda vez que sai uma notícia nova do Galo, tá? Toda vez que o canal lançar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E quem puder também compartilhar com os amigos, tá? Vai ajudar demais aí o canal, tá bom? Agradeço a todos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Massa!